Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer inenarrável estar aqui com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América do Sul. Nós estamos expandindo, estamos não? Estamos Chegamos na Europa não? No Japão. Cadê as métricas? já? As métricas já estão chegando na Europa, já tá no oceano lá. Já tem 1 milhão. Já tem 1 milhão. Mentiroso. Bateu lá. Meu filho, satisfação imensa estar com você aqui mais uma vez, é um prazer enorme. Você tá careca, não tá? Sim. Não vai melhorar esse trem, não? É. E o implante? Depois de formado. Tá barato. Tá barato, tá no precinho. Coisa boa. Vamos, música. Satisfação, meu filho. Que é isso? Um filho? coração pra Pensei ti. que era dinheiro. Não, Pensei que você tava precisando de uma grana. também. Tá precisando, minha filha? Ele tem. É, nós vamos conversar depois. Ó, o nosso convidado, às vezes vai ajudar você aí também. Vai. Sempre boleto. Coitada. Caiu no lugar errado. Ó a latada que você chamou nele aí. Coitado. Meus filhos, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo uma bancada com um convidado hoje especialíssimo do meu coração, que foi o cara que me salvou nos plantões. Um prazer enorme, doutor Luciano Azevedo. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite para estar aqui hoje. Imagina, No prazer, nosso uma episódio. honra. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa mesmo, como a gente estava mencionando, a gente precisa de iniciativas como essa para alavancar temas não médicos, né? Temas que não sejam, é uma aula de infarto, é sempre a mesma coisa, né? Chega, Então, vamos dar aula de sepsi hoje. né? isso, eu nem falei De eu septo de nem neuro. falei de sepsis para não dizer que eu sou Tendencioso. idealizado para o mesmo tema. Já nem mudei o pensei na tema. sepsi. Já até mudei o tema. Mas você acha isso importante também, né? A gente discutir esses temas não técnicos. Claro, assim. com toda certeza, né? Porque é uma forma de você aconselhar. Tem muito estudante de medicina que tem uma dificuldade, né? Fica meio perdido. Só a faculdade não ensina isso, né? A faculdade não ensina como o médico tem que se comportar do ponto de vista de, por exemplo, habilidades empáticas, né? Não ensina soft skills para o médico. A faculdade ensina a tratar doença. A faculdade é totalmente, como a gente chama, doençocêntrica, né? Então só ensina a tratar sepsis, ensina a tratar infarto, mas não ensina a tratar a Dona Maria, o seu João com sepsis, com infarto. Não ensina o médico como se comportar fora do ambiente da faculdade. Não ensina o médico, por exemplo, finanças, né? Que são temas agora que estão na moda, né? Os médicos não sabem aplicar o que ganham. Aí o que acontece muitas vezes é que o cara, eu já falei inclusive sobre isso no meu Instagram, o cara, por exemplo, termina a faculdade, começa a dar plantão, aí começa a ter um estilo de vida que faz com que ele se endivide, compra uma super carro, uma BMW Eu e vou tal. sair da mesa. Você dá licença. Mas isso é Vai narrar minha história já, quer ver? Isso é comum, né? Demais. Isso é super comum. E aí, a gente tava falando sobre isso, depois de algum tempo, o médico, por exemplo, perde a oportunidade de fazer uma residência médica, né? Você fez a residência, você mesmo falou, né? Então, é o caminho que vai levar o cara a uma tranquilidade maior no futuro, né? Se você vai só na bola de neve do endividamento, aí eu compro uma casa enorme, compro um super carro, aí daqui a pouco chega um filho, 2 filhos, aí o cara não consegue mais sair da roda viva do endividamento e do plantão. Então, esse tipo de discussão aqui, de mostrar, né? Porque, por exemplo, eu, quando escolhi a medicina intensiva, não tinha nenhum podcast para me dizer como era a medicina intensiva. Você sabia falando com a pessoa que trabalhava lá e tal, né? Mas esse tipo de acesso à informação que a gente tem hoje é muito válido, muito útil para o médico que está em formação. E tá muito maior, né? Muito maior. O acesso tá muito maior. Muito maior. E a gente brinca assim, eu falei que vou sair da mesa, mas a gente no backstage estava falando sobre como começou isso daqui, foi muito baseado na minha história também, né? Porque eu fui um desses caras que formei, comecei a trabalhar, mesmo trabalhando dentro da residência. É o mais comum, e né? comprei um super carro na época, era um carro muito massa, e me endividei pra caceta, velho. E por falta de informação, de gente que fala, cara, não faz isso e tudo mais, e acabei tendo isso como exemplo pra poder passar pra galera daí. Então, você tava falando de Instagram, e você bateu os 50k agora, né? Coisa maravilhosa. Conta, pra quem ainda não conhece o Dr. Luciano, conta quem que é o Dr. Luciano aí. Não, eu sou cearense de história, né, de nascimento, mas eu me considero mais paraibano, porque a minha família toda é de João Pessoa. Eu só fui morar um tempo em Fortaleza e nasci lá, obviamente, mas então, e aí tanto que eu terminei a faculdade em João Pessoa, fiz internato em São Paulo, aí fui para São Paulo,
Continuei depois do internato fazendo residência. Fiz o internato no Servidor Estadual de São Paulo, né? Aí passei para residência de clínica médica na Faculdade de Medicina da USP. Aí durante a residência eu queria fazer cardiologia, queria ser cardiologista. Pô, eu ia falar, sempre quis falar isso. Obrigado, senhor, por você ter dado essa oportunidade. Mas você tem a cara de cardiologista. Obrigado por ter cara a cara você falar isso. Você tem a cara de cardiologista Pois mesmo. mas aí eu chegava lá no INCOR, né, e comecei a atender os pacientes no INCOR. Eu fiquei olhando pra cima e falei, no ambulatório. Na época não tinha novos anticoagulantes, era só prescrever Marevan e checar INR. Prescrever amilodipina e checar a pressão arterial. Não rola. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida com 50, 60 anos. E aí, junto com isso, na Faculdade de Medicina da USP, na residência de clínica médica, e isso é assim até hoje, a gente tem muita atividade de intensiva, de medicina intensiva, de emergência, 4 meses rodando no pronto-socorro, na UTI. E aí, assim, é muito natural os residentes. Como a gente não tem contato quase nenhum, e isso vale até hoje, né, com a medicina intensiva, com as disciplinas de urgência durante a graduação, é muito comum um residente se encantar com essas disciplinas durante a residência de clínica. Né? E aí eu mudei da terapia, da cardiologia para a medicina intensiva. E aí fui fazer intensiva e fui ficando, né? Aí fiz doutorado, aí nasceram os filhos, fui fazer docência, aí entrei no Sírio, comecei a trabalhar na UTI do Sírio, virei pesquisador do Sírio. E aí vai virando uma bola de neve e você vai ficando, e São Paulo vai te puxando, como acontece com muita gente, né? Te segurando lá. Nesse período aí de início da UTI, né, da clínica médica até hoje, mais ou menos quantos anos tem? Eu formei em 1996, 26 anos. 26 anos 26 já. anos. A residência então começou em 97, então são 25 anos de exercício da medicina, digamos assim. Pô, e tu é grande pra caramba. Tu sabe o tamanho que tu tem, assim. Foi Sou planejado? 1,88m, pô. Pô, já é maior que eu, pelo menos. Quando falam isso, eu sou grande, sou alto. Mas... Não, caralho, é sério. Tu... Planejado? Foi planejado do tipo, quero fazer isso, ou as coisas foram acontecendo? Não. Como que tu assim, fez? eu sempre quis seguir... Eu brinco, eu falava pra minha mãe que quando eu tava acho que eu pulei essa parte da história. Quando eu tava no segundo grau, eu falava pra minha mãe que eu queria ser professor. Aí ela falou, não, meu filho, professor você não vai ser, porque professor é uma profissão muito nobre, mas que não dá retorno Meu filho, você financeiro. quer ser pobre? Você quer ser pobre? Ó aqui. Que não dá retorno financeiro. Minha mãe falou a mesma coisa, ela é professora também. Pois é. Aí eu falava pra ela, tá bom, mãe, eu vou ser o quê então? Então vai ser médico. Então foi assim a minha escolha pela... Aí agora eu brincava com ela dizendo, tá vendo, mãe? Eu sou médico, mas também sou professor. E agora eu sou mais professor, Tá dando certo. efetivamente, do que médico. Aí ela falava assim, meu filho, mas a diferença é substancial do ponto de vista... Que bom Então que você ouviu o seu nome. Então eu sempre gostei de ler, de estudar, de ensinar, né? E foi muito natural seguir a carreira acadêmica. Durante a graduação de medicina, eu já fazia pesquisa, eu já me formei com acho que uns 6 ou 7 artigos publicados. Né? Já fazia iniciação científica. Formação médica. Durante a formação médica, durante a graduação médica. Eu já Tá. fazia iniciação científica, já tinha uns... E de qual novo, né? área que o senhor costumava? Porque nessa época o senhor não conhecia ainda a Não, intensiva, cara, né? eu tinha artigo de ginecologia obstetrícia, tinha artigo de endocrinologia. Pediatria o que não, aparecia, ó, a minha iniciação científica na faculdade era sobre, e foi um dos motivos pelos quais eu gostei da cardiologia, era sobre curva glicêmica em paciente infartado. Era o momento em que o cara chegava... Fala da cardiologia, né? E a gente queria avaliar, o cara chegava no PS, a gente queria avaliar a curva glicêmica dele para mostrar que no início do infarto Que o você tinha estresse pico de era. hiperglicemia, cortisol, a dor, etc. Então tinha isso. E por isso eu fui dar um monte de plantão num pronto-socorro de cardiologia para pegar os pacientes infartados chegando. Só que os pacientes me ouviram, não chegava nenhum maldito infartado na hora que eu estava de plantão, entendeu? Então eu vi edema agudo de pulmão, estudei eletro pra caramba, e por isso que eu passei a gostar de cardiologia. Mas fazer o trabalho, efetivamente, o trabalho não saiu, porque a chance de você, dando um plantão por semana, pegar o infartado na chegada do pronto-socorro, eu vendo isso agora com conhecimento,
de metodologia científica e de pesquisa que eu tenho hoje, eu pensava, isso não podia dar certo. Né? Um plantão por semana de 12 horas para achar infartado, ia demorar a probabilidade 200 anos para conseguir coletar a glicemia desse monte de paciente. Mas a cardiologia veio daí. Aprendi eletro pra caramba. Hoje eu já esqueci tudo, mas aprendi eletro. Olha, isso deixa meu coração mais confortável. Mais Saber que o confortável. senhor esqueceu. Não, imagina. Cara. Ortopedista, Imagina. então? Mas assim, aí foi natural. Então, aí durante a residência de clínica médica, eu também quis fazer alguma coisa de pesquisa. E como eu queria fazer cardiologia, eu fui lá no Instituto do Coração, encontrei o meu super orientador, que acabou virando meu orientador de doutorado, e fiz um estudo de cardiologia durante a residência de clínica, uma publicação internacional. Porque aí você vai galgando, né, para quem gosta de pesquisa e tal. Você começa publicando na revista da faculdade. Da Universidade Federal da Paraíba. E aí você chega no New England, chega no Lancet, chega no JAMA, né? Essa é a evolução natural um caminho bem natural das da coisas. pesquisa, né? Nossa, o dia que eu chegar no Jama, meu Deus do céu, meu coração não vai nem aguentar dentro do meu a peito. Tu foi a evolução natural sensação da quando pesquisa. saiu primeiro num grande desse? Ah, cara, assim, né? Sabe, você abre o vinho, você comemora. Ai, que top! Mas o que mais te deixa feliz é, por exemplo, durante o Covid, eu tava atendendo um monte de paciente por telemedicina, e aí eu ligava pro povo para saber como é que tava o paciente e tal, e o pessoal falava, olha, esse paciente está tomando dexametasona, a dose do estudo de vocês, entendeu? Nossa, Dose do cara. estudo do JAMA, né, do Codex que vocês publicaram. Isso é muito legal, porque o propósito final da pesquisa é esse, né? Você fica todo arrepiado. Não, porque do caramba, o propósito da pesquisa é esse, é você ajudar o paciente que está lá na beira do leito, o cara que está no interior do Ceará, no interior da Paraíba, sabe disso, porque agora a informação chega para todo mundo em tempo real, praticamente. Né? Então, o cara sabe o que está acontecendo lá e que a sugestão de dose é aquela. E saber que o seu trabalho foi capaz de influenciar isso, ou, por exemplo, o seu trabalho ser capaz de ajudar a diminuir aquela confusão que tinha sobre a hidroxicloroquina e sobre a azitromicina no início do Covid, né? Então, muita gente parou de prescrever esses remédios para os seus pacientes porque os estudos nossos e outros, claro, mostraram que não funciona. Então, isso ajuda demais, né? Professor, E é muito gratificante do ponto de vista de um pesquisador. Não, do ponto eu de vista de um imagino o médico, né? orgulho que fica. Cara. É muito legal. Então, acho que o orgulho maior é esse. Claro, que você vê seu nome no paper lá, New England, JAMA e tal, é muito legal, né? É o objetivo final. Do mesmo jeito que você quer operar um doente, uma cirurgia super difícil e ver que o paciente saiu liso, Super saiu bem. tranquilo, saiu super bem. Isso é muito gratificante. Isso que que não tem dinheiro que pague na medicina, né? Exatamente. Esse tipo de sentimento, né? Que a gente tem quando vê que qualquer que seja a área que você faz da medicina, seja, eu faço gestão. Nesse mês o meu hospital economizou tantos milhões de reais em remédio e a gente conseguiu pegar esse valor e aplicar em melhoria para o hospital, melhoria para os pacientes, né? Ou na assistência, cuidando de um paciente, ou fazendo ensino, fazendo pesquisa. Quando o cara chega e fala para mim, eu estudei pelos seus livros me salvaram muito, como falaram ontem durante o congresso, né? Muito obrigado pelo que você fez durante a pandemia, suas aulas, suas lives. Então é muito legal. Então essa gratificação... Você se alegra não muito tem com as dinheiro suas que pague. perspectivas, né? A tem sua dinheiro que perspectiva, não pague. tem É. dinheiro que pague isso. Isso é muito legal. doutora, a gente tem tem muitos seguidores que estão, né, iniciando a medicina, mas temos muitos que estão saindo já, Quer um café, Luciano? preocupados com currículo, né? E o senhor estava dizendo que já saiu da faculdade com 8 artigos publicados. Mais ou menos isso. Ah, Mais ou top, menos, meu é. Deus do céu, tô até com Algo vergonha entre do meu 8 e 100. currículo. Entre 8 e 47. Mas eu me foquei nisso, né? Tem gente que foca em monitoria, tem gente que foca em outras coisas. Copa Se o senhor Canguru. tivesse que dar uma dica pra galera, né, que tá aí iniciando, que tem tempo ainda de trabalhar nesse currículo aí, o que o senhor indicaria pro pessoal? Eu tava pensando exatamente nisso, porque me falaram alguma coisa, porque é época, né? É a época da entrevista, é a época das provas de residência. Sim. Mas a minha dica é estude para fazer a prova. Ao invés de, Eu ia te falar isso, cara. Eu ia Ao te invés falar de isso. se preocupar tanto com o currículo, estude para fazer a prova. Porque se você for olhar, e eu vou até gravar depois um Reels no Instagram falando exatamente sobre isso. Top. Porque eu faço parte da comissão que analisa as entrevistas, que faz não que faz a prova escrita, mas que analisa as segunda entrevistas dos residentes do HC. E você vai olhar a pontuação do currículo, ela é ínfima quando compara com a pontuação da primeira prova e da segunda prova. Então,
Se você gosta das atividades extra, aulas habituais, faça. Se você gosta de pesquisa, até para saber se você vai querer trabalhar com isso depois, faça. Mas não torne isso a parte mais importante da sua faculdade de medicina. A parte mais importante é você estudar pra caramba para fazer uma boa prova de residência, entendeu? Porque Então. se você tiver um currículo excepcional, mas tiver uma nota baixa na prova, você eventualmente não chega nem na entrevista. Na segunda fase, Né? realmente. E se você tiver uma nota, 10 ou muito próximo disso na primeira prova, não tem currículo ruim que te tire, entendeu? O currículo vai resolver se você tiver empatado lá no final. São 8 vagas, você está em sétimo, está em oitavo ou em nono, e o cara que está na sua frente também tem uma nota muito parecida com a sua. Aí o currículo vai fazer a diferença. Mas se você tiver uma super nota e estiver lá para cima, você não consegue sair da primeira, segunda posição, só se você xingar o avaliador, né? Só se você Anotou falar, a dica aí, né? Não xinga não, porra, pelo amor de Não Deus. xinga. Só se você xingar o avaliador. Mas se você tiver uma entrevista nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, e um currículo razoável, Top. então tá assim, eu fiz liga, eu fiz monitoria. O que conta bastante no currículo hoje em dia é o perfil da faculdade, se a faculdade tem hospital escola, se a faculdade é uma boa faculdade, tá? E assim, eu fiz 1 trabalho, 2 trabalhos, isso é um mínimo de pontuação dentro do currículo, que também é um mínimo, se a prova tem 100, o currículo é 10 ou 20, né? O restante é a primeira e a segunda etapas, então... No mínimo, tu Massa. te garante? Não, deixa. Eu tô pensando na primeira prova ainda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí, só pra ver a tua opinião. Eu também falo a mesma coisa pros meus alunos. E aí, o currículo que eu faço pra preparar? Eu falei, velho, vai estudar. Eu Porque... falei pra minha filha tá se formando agora na Unifesp, na EPM. É uma puta faculdade, Sim. mas ela Nossa. não tem tanta coisa assim no currículo. Ela fez um estágio em psiquiatria. Falei, filha, estude e tenha uma nota boa. O currículo, assim, não vai conseguir ser o diferencial, porque a maior parte dos alunos tem um currículo mais ou menos parecido, né? As pessoas fazem monitoria, fazem alguma liga e tal, tem algum trabalho voluntário. Tem um ou outro artigo publicado, ela até tem 1 ou 2 artigos publicados, mas é a média, né? Então isso diferencia muito. Mas o currículo não fala muito mais a favor de medicina do que uma prova que fala mais a favor de concurso? Isso não seria emburrecer a medicina, não? Se a gente leva pra esse rumo, ou que levaram pra esse rumo? Com toda certeza. Acabou levando pra esse rumo, Pois né? é. Mas assim, eu tô pensando do ponto de vista pragmático, que o cara tem que passar na residência. É o que temos. Pra passar na residência, ele É o precisa que estudar pra temos. prova, Sim. né? Então... Seria uma discussão muito alta. Exatamente. E esse é o último ano, né? Os últimos anos. Em teoria, os primeiros 4 ou 5 anos, o cara estudou para ser médico. Então, Sim. a recomendação é sempre não se super especialize antes, né? Sempre abra o seu leque em termos de oportunidades do ponto de vista da medicina, que a medicina te dá uma série de opções de coisas para você estudar. Então, não queira ser o cardiologista hemodinamicista no 3º ano da faculdade de medicina, né? Seja o clínico geral. Dos melhores médicos que eu conheço, os médicos excelentes que eu conheço lá, que trabalham com a gente, são os caras que têm o melhor conhecimento médico como um todo. Os caras lembram de coisa de obstetrícia, os caras lembram de coisa de fisiologia, que no final das contas a fisiologia, eu me arrependo de não ter estudado mais fisiologia, é a base do que a gente estuda para saber das doenças, né? A fisiopatologia vem da fisiologia. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com pesquisa, outra coisa que eu me arrependo de não ter estudado, é que também não ajudou, né? O jeito que a gente é ensinado epidemiologia e estatística na faculdade não nos ajuda. É um decoreba desgraçado para você passar, né? E você não entende para que você quer aquilo. Mas depois, quando você vai ler um artigo e entender do que se trata um artigo, você nota o quanto fez falta, o quanto faz falta ter esse conhecimento, né? Então, outra coisa que eu me arrependo de não ter dado a devida atenção. Mas é difícil, o cara com 18, 19 anos, como é que ele vai saber o que é importante para ele? Cada vez mais cedo o pessoal tá entrando na Pois faculdade. é. Com 17 17 anos, anos. cara. Eu já vi gente com 16 anos entrando na faculdade. 16 anos eu tava empinando pipa, pô. Eu tava brincando de boneca Tinha ainda. uma meninada no congresso, eu falei, gente, quantos anos vocês têm? Não, Eu tinha não 16, é. eu tinha 17. Não tem base, eu acho que não consegue. O senhor falou de algo muito interessante sobre o estudo que foi feito, a diferença que fez na vida das pessoas durante a pandemia.
E como que o senhor lidava com o pessoal que tinha doutorado em WhatsApp? Que encaminhava e ainda vinha te difícil, explicar. né? Geralmente por o grupo que da que- família, né? Geralmente o grupo. O senhor tem aquela tia que falava, ó, Qual família não tem? qual família não tem? Qual família não tem? Qual família não Nossa, tem? velho. Os negacionistas, né? Nossa, Mas mãe de Deus, que raiva que eu tenho. É difícil, de fato, né? Então, a rede social, as mídias sociais, elas deram espaço para as pessoas que antes elas tinham esse pensamento, mas elas guardavam para si. E com as mídias sociais, elas encontraram outras pessoas que compartilham desses pensamentos, né? E se tornaram um grupo muito forte, porque a partir do momento que você tem essa conjunção social, assim, né? Você se fortalece tendo uma pessoa que pensa exatamente igual a você. E é difícil você combater esse tipo de coisa, né? Porque é difícil você combater com ciência quando as pessoas são pouco conhecedoras do tema científico, o fato de que eu tive Covid, eu tomei ivermectina e melhorei. Então, ivermectina cura Covid, entendeu? E o nosso combate era assim, eu tive Covid, tomei vinho tinto, me melhorei. Então, vinho tinto cura Covid, se for pensar assim, né? Então, é por isso que a gente precisa da ciência, por isso que a gente precisa do ensino da ciência. E por isso que a gente precisou tanto dos divulgadores científicos durante a pandemia. O trabalho deles foi impressionante e fundamental para manter um mínimo de sanidade, né? Porque senão cada um começava... O problema maior que eu vi durante a pandemia foi do ponto de vista, por exemplo, dos órgãos reguladores, que deveriam ter a capacidade de orientar o médico adequadamente, eles simplesmente ligaram a louca lá e faz o que você quiser. A autonomia do médico. A autonomia do médico é prescrever o remédio que ele quiser. Então, se eu quiser tratar com Covid com enema de tabaco, né, que o pessoal fazia enema de tabaco para curar afogamento há 200 anos atrás. Né, fazia flit enema com tabaco dissolvido. Caraca. Então, Gente, existe essa história. Sério? É. isso é coisa do... Então é de 200 anos atrás. Se eu quiser tratar... ozônio. Ozônio é o enema de tabaco do século XXI. Então, teve uma galera que tomou ozônio retal durante a pandemia. Então, é o enema de tabaco eu queria citar nomes aqui, dos velho. dias atuais. Eu enema de queria tabaco dos citar dias nome, a gente vai atuais. ser processado. Mas teve. Mas teve. Mas a gente que devia processar esse tipo de coisa que não tem embasamento nenhum. Né? Então, Mas- é difícil lidar. A gente, Mas no final das contas- foi um estresse grande. No final das contas, tu mandou alguma alguma tia calar a boca, não? Eu mandei minha Não, sogra. eu saí falei, do minha grupo sogra, da para família. de fazer essas coisas, de propagar essa porra dessas fake news aí. Durante a pandemia, durante algum tempo, eu saí do grupo da família. Foi, até a né? coisa acalmar. Aí depois né? que acalmou mais. Então. Quando começaram a sair os estudos, aí. Mas assim, ainda tem gente que agora não mais, mas ainda tem gente que depois dos estudos todos que tomava ivermectina todo Nossa mês. Senhora. Toda semana. Chegava lá. Ainda fala assim, não comunidade- faz mal. É, então então. vou só pra garantir. A comunidade científica internacional me respeita, mas a minha família não. Não é? Já pensou? Tem uma charge que é sensacional. O cara no computador assim, querida, vem cá, olha aqui o que eu descobri sobre Covid que nenhum médico, nenhum cientista do mundo inteiro tinha descoberto até hoje, entendeu? O cara descobriu na internet. Na internet. Coisa boa. Eu sou duplo cego, ele é a mulher dele. Exatamente. O senhor estava comentando, a gente falando justamente sobre essa questão de currículo, o senhor foi trabalhando a parte, já foi entrando na residência, foi fazendo clínica médica, nesse meio tempo o senhor já se envolveu com doutorado. Como que conseguiu gerenciar isso tudo? Não, na clínica médica eu ainda não estava envolvido no doutorado, mas eu eu estava na residência de clínica e eu vi que tinha uma possibilidade de você fazer um estágio opcional. Um estágio de 1 mês opcional da residência de clínica. Falei, puta, quero fazer em pesquisa. Aí fui procurar quem eu poderia fazer pesquisa no Instituto do Coração, já que eu ia fazer cardiologia nesse momento. E aí eu vi quem era o orientador, eu li sobre os estudos dele, gostei dos trabalhos dele. E aí eu peguei esse estágio opcional e mais 1 mês de férias e fiquei 2 meses enfurnado no laboratório dele, fazendo angioplastia em coelho. Caraca! Então o meu estudo Ele foi pegou de... as férias, tá? Ele pegou as férias. As férias. as Repare, férias. repare. Ele pegou o opcional e as porque- férias. É porque 1 mês só não dava, então Não tinha que ser dava. os 2 meses. Entendeu? Tinha que ser os 2 meses. Aí ele trabalhou nas férias. Isso. Só pra eu ia deixar pro bem laboratório, em caps look aqui. Só pra deixar em caps look. E aí nesse período a gente fez todos os procedimentos e tal, aí acabou gerando uma publicação legal. Mas aí depois eu fui falar com ele, falei, Chico, né, que é o meu orientador Dr. Francisco.
Chico, não vou fazer cardiologia, quero estudar, quero fazer intensiva. E tinha sido a mesma coisa de um outro colega que também tinha trabalhado com ele, um outro médico que tinha trabalhado com ele um ano anterior. Ele falou, não, puta, legal, então... E aí, vamos estudar outra coisa. E aí, nesse momento, eu já tinha me encantado pela sepse, né? Porque era só o que a gente via na UTI, era sepse o tempo inteiro. Abre protocolo. Na época nem tinha protocolo, você é muito novinha. Em 1996 não tinha Tem nem meu protocolo. coração. Não tinha nem protocolo, era... Isso é Ninguém só nem bot- sabia a importância do antibiótico É na primeira botox, hora. não é novinha não. Coitado. Ai, doutor, muito obrigada. Já vi que fazem bullying com você. Total. Tá mais velha que tudo isso aí. E aí o doutorado foi em sepse, aí eu comecei a estudar sepse, foi até que... Aí, assim, depois a gente virou presidente do Instituto Latino-Americano de Sepse, né, que é o ILAS, no mandato aí. Me envolvi com os pesquisadores de sepse, né, com os estudos, para tentar entender o problema, porque a gente viu que é uma doença super frequente no Brasil e super negligenciada, assim, uma mortalidade super alta, né? Demais. O paciente está grave, 50%, 60% de morte. Será que a gente consegue, trabalhando, melhorar esses números, né? Estudar, todo mundo quer ser o cara que sabe, faz Não, descobre o mecanismo da doença para poder tratar e tal. Eu tinha essa visão romântica, digamos assim, né? Mas só por ter sido capaz de contribuir para entender o problema da sepse no Brasil e também junto com o próprio Instituto Latino-Americano de Sepse, ter sido capaz de ajudar os hospitais até hoje a cuidar melhor dos pacientes e, consequentemente, reduzir a mortalidade, também já é uma coisa super gratificante. E, obviamente, gerou um monte de publicação. Meu doutorado foi sobre isso, minha livre docência foi sobre isso, né? E aí a coisa foi caminhando nesse lado sentido, aí, né? Nisso o senhor já estagiava nos grandes hospitais de São Paulo? Já era chefe de tudo lá. Já era chefe. Quase chefe. Não, quando eu terminei a residência, eu virei preceptor do HC. E aí, alguns meses depois, eu entrei como médico do Sírio-Libanês, né? Cara, o Ciro tem um negócio assim que eu nunca consegui entender. Vai pra lá. Não, já teve vários amigos meus que levaram os parentes pra lá, e aí eles contam que eles chegam, a roupa que eles estão no shopping, eles entram e vão pra UTI. E não dá infecção, não dá nada. É E porque nos outros hospitais A do bactéria Brasil... lá respeita, pô. É, a bactéria respeita, né? Tô no Sírio, né? A bactéria, A bactéria pensa assim, eu tô no já olha lá e fala, Sírio. não, daqui é Tô do no Sírio, os aqui caras é... vão me matar aqui. Aqui é mais caro. Aqui é caro. Aqui custa caro. A Cara, bactéria qual já- é o rolê? Não, assim, o cuidado, o que causa a infecção hospitalar é um cuidado inadequado dos pacientes. Então, não é a questão do cara estar de roupa A ou roupa B, né? O que causa, a maior parte das vezes, a infecção hospitalar é você ter, por exemplo, pouco profissional de saúde para cuidar. Então, o mesmo enfermeiro que cuida do doente do leito 1 é o mesmo do 2, do 3, do 4 e do 5. Aí como ele não tem tempo de cuidar de todo mundo direito, de lavar a mão, de fazer o procedimento adequado, Exatamente. ele passa do 1 pro 2, do 2 pro 3, e aí vai carregando as bactérias, né? No Sírio, entre outras coisas, a taxa de profissional de saúde para paciente é muito melhor. Então eu tenho, em outras UTIs, na maior parte das UTIs, é um enfermeiro para cada 10 pacientes. No mínimo, assim, 5 doentes. Lá no Sírio é um enfermeiro para cada 2, 3. Um técnico para cada 2 pacientes, entendeu? Então, com isso, você reduz muito o risco. Mas tem infecção hospitalar lá também. Todo hospital tem. Não existe infecção hospitalar zero. Todo hospital tem infecção hospitalar. Se está falando que é zero, é mentira, tá? Por definição, digamos assim. Mas tem. É que é muito menos frequente. Então, por exemplo, aquelas bactérias cabeludas, aquelas KPC, comedora de gente, que é resistente a todo, pan-resistente, que a gente chama resistente a todo antibiótico, lá não tem. Só quando transfere algum paciente de um hospital para o outro. E lá também, assim, outra coisa preocupante é, o paciente, a gente resolveu a vida daquele paciente, ou ele faleceu, ou ele saiu. Quando vai fazer a transição, tem uma eles quase flambam o leito. É uma super limpeza do leito lá para garantir que o próximo paciente não tenha risco de infecção, entendeu? Então não tem maiores problemas, assim. Tem infecção? Tem, mas o fato de estar com a roupa, se fizer um cuidado adequado, uma higiene, e lá a família pode ficar até 24, na UTI especificamente, a família pode ficar até 24 horas com o paciente. Então, para você ver que não tem maior tipo de problema. E a gente já constatou que a família está lá o tempo inteiro, não aumenta o risco de infecção.
Lá no Sírio ou em algum lugar que rodam nesses grandes hospitais, o pessoal já desenvolveu algum tipo de estudo que possa tornar isso reproduzível no sistema público? Ou vai ter que sempre manter esse padrão de gasto alto? Não, a questão do sistema público é assim, primeiro, né? O perfil de pacientes é um pouco diferente, o que a gente chama de case mix. O que é o case mix? É a característica do paciente quando ele chega no hospital. Então, o paciente do sistema público, ele, por exemplo, tende a ter um pior controle da sua comorbidade. Então, tende a ter um pior controle do diabetes, tende a ter um pior controle da hipertensão. Isso faz com que, quando ele tem um AVC, a tendência da doença ser mais grave, né? No hospital privado, não. Tudo está relacionado a dinheiro. Então, no hospital privado, as pessoas têm um maior poder aquisitivo e têm uma capacidade maior de controlar, por exemplo, o seu diabetes, a sua pressão alta. E aí tende a doença ser um pouco mais leve. Tende, por exemplo, porque não fica batendo e voltando no posto de saúde, a encontrar o seu câncer numa forma mais precoce do que no sistema público, que já pega o câncer mais avançado. E aí o organismo já está mais debilitado. Então, existe toda essa diferença. Então, é difícil de você reproduzir as características do sistema privado, exatamente por conta das questões financeiras, no sistema público. Mas existem bons exemplos de hospitais públicos com qualidade do atendimento. O Hospital de Amor de Barretos, o próprio Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, né? São hospitais públicos, mas têm características que fazem com que eles pareçam até hospitais privados. Entendeu? Deixa eu voltar um pouco para a área da docência. Quando foi que você resolveu salvar a nossa vida? Começar a fazer aqueles cursos da Manoli? Rapaz, porque eu vou falar um trem pra você. Eu formei em 2000 foi em que ano? 2002. 14? Não, 2002 é rápido. Nossa! Sai da minha mesa. 2014, 2015, sei lá. Ô, rapaz, eu comprava aqueles cursos tudo. Ia lá e dava plantão e salvava minha vida. E aí, até publicamente agradecer por aqueles cursos. Imagina. E tudo. Pô, cara, de verdade, excelente qualidade. Quando foi que aquilo começou? Como eu falo sempre, compartilhar conhecimento é muito legal. Quando você você gosta de ser professor, né? Então, o que mais te gratifica é você ter alguém que te diga exatamente isso que você está me falando agora. Tá louco. Que você salvou a vida dele, que você ajudou nos plantões, que você... Quando a pessoa me manda uma mensagem, eu tava vendo um doente aqui, lembrei de você falando que pode ser sepse e tal. Aí colhi cultura, dei antibiótico, era sepse mesmo. Salvei a vida, me ajudou. Então isso é muito legal. Depois o curso tem 17 anos já. Né? Depois que eu formei, depois que eu fiz a residência e comecei a trabalhar com a docência lá mesmo, né, especificamente no HC e no Sírio, a gente começou a ver, vamos fazer um curso de... A gente já tinha visto. Começou com um curso de medicina de emergência, que foi um colega lá do HC que fez, e 2 anos depois a gente lançou o curso de terapia intensiva. Mas na época não tinha isso aqui, né? Era lá no Centro de Convenções Rebouças. Então o pessoal ia lá, a gente tinha 8 módulos e era o dia inteiro de aula presencial. O pessoal ia... tinha gente que ia do Rio, tinha gente que ia do Espírito Santo, do interior de São Paulo. E o pessoal ia lá, assistia um dia de aula. E aí a gente lançou o livro junto, para ser o livro, o texto. O primeiro livro que eu escrevi, que eu editei, foi um livro que até foi com a Ateneu, nem foi com a Manoli. Medicina Intensiva baseada em evidências. Um verdinho bem legal, que de vez em quando o povo... olha o que eu achei aqui. O livro é de 2009. Olha o que eu achei aqui na UTI. E aí depois houve essa mudança da Ateneu para Manoli e a gente começou a editar o livro pela Manoli. Só que depois a gente viu que o potencial de... Já estava começando a ter as coisas online, o potencial de você atingir muito mais gente online é enorme, né? Enorme. É muito grande. Então a gente começou a converter, mas o curso começou... É o 17º, começou em 2006, 2005 aproximadamente. Então, começou presencial e depois a gente passou para online até que chegou nessa estrutura atual que a gente tem com a Manoli. E aí não é só curso de intensiva, tem curso de hemodinâmica, tem curso de cardiointensivismo, tem um curso de metodologia científica, né, para tentar ensinar as pessoas a entenderem melhor como é que analisa um artigo, tem um monte de coisa. E até tá lá na Manoli. Tá lá, ventilação mecânica, estão todos os cursos lá, inclusive tá na Black Friday. Tá na promoção. Já fazer o merchan, não fazer o jabá. Lógico. Por que não? Já vou fazer o jabá. Né? Já faz o jabá. Mas e falando em jabá, tu tá com outro projeto também, não tá ou não?
A gente tem uma empresa de ensino médico também para fazer esse tipo de curso. Que é? Chama MedGuide. Ah. É uma empresa que tem o propósito de fazer ensino médico com cursos presenciais e cursos online também. Então a gente, por exemplo, tem um curso que a gente fez durante uns 10 ou 12 anos lá no Sírio, que chama de Habilidades Práticas em Medicina Intensiva. Então o cidadão vai lá, é um curso como se fosse um ACLS. Certo. Só que é um formato específico nosso, de terapia intensiva. Então o cara vai lá, fica 2 dias imerso lá no centro de simulação, ele vai fazer simulação de choque, de sepse, ele vai fazer simulação de ventilação mecânica, ele vai fazer simulação de comunicação de má notícia. Então a gente pega uma atriz e você tem que comunicar para essa pessoa que o pai dela faleceu. Como é que você vai comunicar? Seu pai morreu. Tem gente que faz isso. Tá? Frequente, super frequente. Só que tem. A gente viu que esse tipo de habilidade é uma das que os médicos menos têm. As pessoas sabem entubar. As pessoas sabem muitas vezes passar um central, que são também técnicas que a gente ensina nesse curso. Mas dizer de forma empática, acolher a pessoa na hora de comunicar uma morte, uma doença grave, as pessoas não conseguem, porque não é ensinado. Que foi o que tu falou no início, exatamente, né? Porque então esse curso ensina essas habilidades. Então tem esse curso prático, né, de 2 dias, e a gente tem algumas coisas teóricas online também. A gente tem uma mentoria, que é uma mentoria de temas de cuidado ao paciente grave, temas técnicos e também temas de soft skills. Então a gente contratou 2 psicólogas para fazerem essa parte de empatia, de liderança, né, com os profissionais. A gente tem mais de 50 alunos matriculados na nossa mentoria. E nessa mentoria, a gente tem também um grupo de dúvidas de WhatsApp. Então o cara tá lá no plantão, e esse eletro aqui, e esse raio-x, entendeu? Aí ele manda pra gente, se a gente souber, a gente dá uma... Se a gente souber. Não, mas é verdade, às vezes a gente não Que sabe. humildade, Às vezes a gente doutor. não, às vezes a gente não sabe. Porque se a gente não souber, ninguém sabe mais. Não, imagina. Ninguém tem a chave do conhecimento, ninguém tem controle do conhecimento, não. Nossa, Mas às vezes a gente não sabe, mas a gente perfeito. pesquisa. Mas a gente pesquisa, né? Então... Não, mas eu penso assim, isso pros meninos que estão saindo da graduação, isso é fenomenal. Isso é uma rede de apoio que, por exemplo, você talvez não teve. Eu sei que eu não tive. Imagina, Eu não não tive. tinha nem... O que eu tinha na época era um pager, né? O mais próximo do que a gente tem hoje, que a gente tinha naquela época de 2000, começo dos anos 2000, era um bip, o pager lá, que tocava ver o paciente tal no leito tal, entendeu? Então, Isso aí é correndo pra ver. Vaza, né? Vaza. Vai embora. exatamente, era o máximo. Muito Caraca. Muito bom. Ei, só uma última pergunta, assim, porque tem muita gente que se forma e quer partir logo pro lado da assistência, fazer uma residência e sair pra tocação de serviço e não entende muito bem como que a parte da pesquisa, de um mestrado, de um doutorado, que não é tão comum no meio médico, principalmente aqui no norte do país, pode ajudar ele, inclusive, na assistência ao paciente dele, no consultório dele, na clínica dele. Fala um pouco mais, tipo, o quão é importante isso, o quão é importante você se envolver com um projeto de pesquisa, o quão importante foi para a vida do senhor participar de um doutorado, de estar mais incluído no meio científico, estar mais atualizado. Eu sempre gostei, né? Sempre gostei desde que estava no começo da faculdade, assim. E eu fui... E uma outra coisa importante é que eu fui vencendo a timidez habitual de conseguir falar para pessoas, né? Então, antes, no curso médico, mesmo antes do curso médico, para fazer uma aula na frente da classe era uma dificuldade enorme. Caraca. Aí as coisas foram melhorando e agora eu consigo falar para 1.000 pessoas como foi ontem à noite sem maiores dificuldades, porque tudo é treino, né? Então você tem que treinar se você quiser chegar na... Obviamente que existe o talento natural, tem o Neymar, mas tem o Bernardinho também, e o próprio Bernardinho fala isso. Ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele treina, ele se habituou a treinar. Então, se você não tem o dom, o talento natural da coisa, você tem que treinar muito para chegar, né, à excelência. Transformando suor em ouro. Gatuno falava exatamente. Isso, então você tem que treinar muito. E obviamente que se você tem o dom e você treina. treina pra caramba, aí você vira um Messi, um Cristiano Ronaldo e um Neymar da vida. Se eu ganhasse que ele ganha. Mas assim, mas você é médico, cirurgião, você tá chegando lá, vai. Ô, meu filho! Agropecuarista, tá chegando lá. Alguém vai. conta. Eu conto, vocês contam, né? Conta, vocês contam. Conta pra ele lá, que eu tô fudido aqui. Oh, meu Deus, coitado. Então, esqueci até o que eu tava falando.
Ele se perdeu nas cifras. Exato. Calma aí. Exato. Deixa eu contar a conta. Comecei vende aí 10 minutos de boi, né? Passa 10 minutos na porteira. Passa 11 aí, que é um é de graça. Isso, o cara vende boi por minuto. Mas agora falando sério, então assim, você vai desenvolvendo, né? Então você vai, obviamente, treinando e se habituando e conseguindo sair das dificuldades, né? Das situações, problema, digamos assim. Tem tipo o aluno chato, tem todo tipo de dificuldade, mas você vai conseguindo chamar atenção. Então, por exemplo, ontem eu já sabia que a minha aula ia ser tarde, eu não imaginava que ia ser tão tarde. Eu já sabia que ia ser 10 e pouco da noite, mas foi 11h30 que eu comecei a falar. E eu sabia que se eu fosse chegar para os alunos e dar uma aula habitual, isso aqui é a sepse, aqui é a interleucina 6, aqui é o TNF, os caras estavam dormindo com 2 minutos. Então eu tive que mudar o meu cenário de aula e eu coloquei um filme do plantão médico para começar, né, para acordar a galera. Depois contei uma história triste e verdadeira para também chamar a atenção. Tudo isso são técnicas que você aprende de como cativar uma audiência quando você vê que é uma situação mais complexa. Então você vai tendo que treinar isso daí. E na pesquisa é a mesma coisa. Então, você tendo treinamento em pesquisa, você consegue, por exemplo, ser capaz de dizer se aquele remédio que você está avaliando para aplicar no seu paciente é útil ou não. Se você não tem, você vai ser só um papagaio de pirata ou você vai ser o cara que vai ser influenciado pela indústria. Se a indústria chegar para você e disser, ó aqui, doutor, que legal esse remédio, olha esse trabalho aqui, que legal. Se você não souber criticar o trabalho, você vai prescrever o remédio na mesma hora, entendeu? Então, ter a formação em pesquisa, não vou dizer, você tem que ser pesquisador, tem que fazer um doutorado, mas tem que saber o mínimo, deveria ser, isso foi muito discutido durante a pandemia, deveria ser uma base do ensino médico dos dias atuais, né? Exatamente para que o médico seja capaz de não ficar prescrevendo remédio de acordo com a cabeça dele, né? Então seja capaz de criticamente avaliar aquela literatura e, consequentemente, incorporar o que ele acha que é melhor para o paciente, né? Então, medicina baseada em evidência é isso, né? O cara analisar a literatura e, junto com o paciente, discutir o que é melhor para ele dentro daquele embasamento científico da MBE, né? Da medicina baseada em evidência. Então é isso que falta a gente aplicar, porque falta essa formação ao médico. Caraca, show de Isso aí. Perfeito. Muito bacana. Mais dúvidas, meus filhos? Eu teria. Eu Mas nós teria. temos um tempinho ainda, ó. Dá para conversar mais Então uns. vai, Se meu vocês tiverem mais um, fica à vontade. Fala. Olha, não, Diga. eu acho que seria interessante. O senhor tem uma história aí de praticamente 26, 27 anos de jornada, já passou por muitas tenho de coisas. idade. Sou velhinho. Não, doutor, não chama o senhor de Porque velho. tu não viu a idade dela ainda. Depois eu conto pro senhor. Mas assim, eu acredito, né, que são N conquistas, mas também deve ter tido N dificuldades, obstáculos, frustrações. E eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo de como lidar com tudo isso, até com as coisas boas e também com as coisas ruins que pode acontecer no longo da nossa jornada, né? Eu acho que Isso é uma boa. Muito bom. Eu acho que uma mensagem importante é, por exemplo, do ponto de vista de... A gente já chegou a comentar sobre isso no começo dessa fala, mas vamos partir do seguinte pressuposto. Estudante de medicina, de maneira geral, a imensa maioria é tudo liso. Com certeza. Chegamos num fator comum. Porque a minha filha também é. Né? Então ela, pai, eu vou lá naquele congresso para comer o coffee break. É o básico. Pra ganhar os né? brindes. Me critique Se a filha dele meu filho. É o básico, né? É o básico. Então, o que acontece? Aí o médico se forma, e instantaneamente já começa a ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil reais por mês, trabalhando que nem um condenado, mas ganha, né? E aí é uma forma de sucesso, né? É uma forma de sucesso. Então, a preocupação que a gente tem é quanto tempo a pessoa aguenta com esse tipo de atividade nessa carga horária, por exemplo, né? Então, uma das mensagens é: você não pode deixar esse sucesso financeiro inicial da profissão te subir a cabeça, né? E a gente já falou sobre isso. E ter um padrão de vida incompatível
que vai se tornar incompatível ao longo dos anos, né? Então, isso é super importante. A gente vê muito médico fazendo isso, né? E é interessante também que o médico ele não pode tomar para si o que as outras pessoas acham, né? Olha, isso aí não é carro de médico. Carro de médico é BMW, carro de médico é Audi. Isso aí, esse seu Corsinha aí não é carro de médico. Eu já falei que o seu Corsa é artigo de luxo. Tá certo. Então, mas isso é verdade. Aí os caras, não, o médico não pode morar numa casa assim, né? Médico tem que ter... Existe um culto popular a esse suposto padrão de vida do médico que muitas vezes o profissional acaba... Então, acho que o meu conselho maior é se você... Claro que existem situações e situações de vida, né? Tem pessoas que se formam e são arrimo de família, tem que sustentar, tem que pagar o FIES, tem que ter tem que dar o background do que aconteceu durante a faculdade. Mas se você tiver a possibilidade, por exemplo, de ter uma residência, né? Se você puder fazer uma residência, faça a residência mais completa possível. Então, muita gente me pergunta, eu faço só terapia intensiva ou faço clínica médica antes? Eu sempre respondo, se você tiver a possibilidade, se aguentar fazer 5 anos de residência, faça clínica médica e depois faça intensiva. Por quê? Porque isso vai te dar muito mais leque de opções no futuro. Eu posso ser um clínico de consultório, se eu gostar, né, durante parte da minha semana, e um intensivista. Posso ser um chefe de um UTI e ter o meu consultório à tarde, por exemplo. Ou posso ser um horizontal, um visitador, um diarista de UTI, que passa todo dia de manhã, e ter o meu consultório à tarde. Ao passo que se você for só um intensivista, eu não fazer consultório, posso até fazer, mas vai ser meio síndrome do impostor, né? Porque eu não vou ter tido a formação. E muitas vezes, se eu não tenho nem a residência, eu vou ter que dar plantão o tempo inteiro. all lifelong, né? Então, exatamente. Então, eu vou ter que dar plantão o resto da vida. E a gente, por mais que você... Tem gente que vive muito bem dando plantão 60, 70 anos. Não tem problema nenhum com isso. Mas a maior parte das pessoas é difícil mesmo, porque é uma vida sobrecarregada, é um cenário que tem muito estresse, né? Muito burnout. Você lida com o paciente grave o tempo inteiro, é muito desgastante. E com 50, 60 anos, muita gente cansa. O que algumas pessoas fazem é... ok, eu vou dar plantão, então eu vou me matar de dar plantão até os 50, 55 anos para juntar alguns milhões de reais e com isso me aposentar um pouco mais cedo. É uma opção também, né? Mas é uma opção, o que é importante? Você saiba onde você está pisando, né? E não se deixe levar... Eu falo, né, eu postei isso no Instagram há algum tempo atrás, pelo canto da sereia, que é exatamente essa questão do estou rico agora, não vou me preocupar, vou ser inconsequente, não vou me preocupar com o dia de amanhã. Então, quando as pessoas me perguntam que conselho eu dou, meu conselho é esse: faça residência, porque é o que vai te diferenciar. A gente tem 35 mil médicos se formando todo ano no Brasil, né? E a gente estava falando sobre isso ontem. A tendência cada vez maior é o salário ser menor, porque oferta e procura. Tem muita oferta, o salário vai cair. É fatal isso aí, né? Então, eu tenho que me diferenciar. E eu não me diferencio sendo um bom plantonista. Plantonistas têm as pencas por aí, né? Eu me diferencio sendo um bom, tendo feito uma boa residência, qualquer que seja a especialidade, né? Sendo um bom especialista. Pode ser em clínica médica, pode ser em medicina de família e de comunidade, que são especialidades mais genéricas, né? Então, ou eu posso ser um oftalmo especialista em vítreo, desde que eu seja um bom especialista, eu trate os meus pacientes com humanismo. Isso é super importante, né? Então, essas são as minhas dicas principais, assim, né? Seja um especialista, faça uma residência, isso vai te garantir o futuro, e trate os seus pacientes e os familiares deles com humanismo. O que a gente mais vê é médico mal educado, grosso, né? Que não trata o paciente bem, né? Isso é um diferencial importante também. Perfeito. Perfeito. Pegou a dica aí? Pegou de forma intensiva? Olá. Total. Piadinha, Sempre intensivo. Cara, ele tava demorando ele mandar uma dessa. Agora eu lembrei, vocês vão ficar zoando, mas eu lembrei vai. que eu fui no Jô Soares, né? Em verdade, eu vi. 2015, mais ou menos. E aí quando ele
Eu falei, ó, eu trabalho no Sírio, trabalho na Unifesp, trabalho no HC. Aí ele falou, mas como você consegue se dedicar tanto? Eu falei, olha, quando eu me dedico de forma intensiva a cada um desses lugares. Quando eu tô na Unifesp, eu tô só lá. Quando eu tô no HC, eu tô só lá. Médico, né? Tem Aquele milhares de assim, empregos. dá uma gaitada lá. Aquele negócio de rir de piada sem graça, né? Exatamente. Exatamente. Meus filhos, é isso? Muito bom! Você adora essas piadinhas sem graça. Meus filhos, é isso? Luciano, gratidão imensa, muito Imagina, obrigado. um prazer, obrigado. Valeu. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Valeu. Obrigado, é sempre uma honra. Valeu É sempre demais uma você honra. ter aceitado, obrigado por você ter vindo aqui, partilhar o conhecimento que você tem, Imagina. os insights Prazer. que você tem. Mas eu acho que eu falo em nome dos meninos que estão aqui, da galera que está aqui, mas em nome de quem assiste a gente, que já assistiu um curso seu, uma palestra sua. Obrigado por você partilhar o conhecimento inteiro que você tem da forma como você partilha. Seja curso presencial, seja uma discussão na beira de um boteco que seja no curso Cara, online. A gente Conhecimento é para ser compartilhado. a gente né? precisa de gente que tem esse mesmo pensamento. Então, por exemplo, tem um monte de gente, não, os meus slides eu não vou deixar ninguém pegar porque são meus, eu que fiz. Meu primeiro slide em toda a aula é, olha, se vocês quiserem os slides dessa apresentação, quiserem discutir um caso, quiserem entrar em contato, eu coloco todas as minhas... Claro que é pra ganhar mais seguidor também, ó. Eu sabia. mas eu eu ia coloco- perguntar no backstage isso aí depois. Mas eu coloco tudo e de fato, se o cara me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem pelo direct do Insta, eu mando os slides pra ele da aula, não tem problema nenhum em relação a isso, mesmo tendo sido Certo. produzido, tendo dado trabalho. Porque, de novo, se isso fizer o cara estudar e ajudar ele a cuidar melhor do paciente, O objetivo Já tá tá cumprido. válido. Exatamente. O A objetivo missão tá tá cumprida, cumprido. a vida tá ganha, entendeu? É isso aí. Show de bola. Então, pra você que curtiu aí o nosso bate-papo, siga a gente nas redes sociais, siga o Dr. Luciano também, me segue aí que eu também tô precisando bater os Olha lá, 50k. olha lá. Ah, porra, eu vou tirar uma casquinha também, né? Eu não cheguei nem no 1000. Bota o meu pix aí pra eles mandarem pra mim. Aqui no seu. Valeu, galera, é isso. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo episódio. Forte abraço.